Olá, sejam bem-vindos ao Pré-ENEM Nosso de Cada Dia. Eu me chamo Alexandre, sou professor de Geografia e hoje nós vamos falar sobre migrações ou fluxos migratórios. Primeira coisa que é importante ressaltar, nós temos aí na tela, obviamente, né, o conceito do que é migrar. Migrar tem a ver com o quê? Com deslocamento, né? Seja de qualquer lugar para qualquer lugar. É o movimento de uma população, seja ele temporário ou definitivo, de uma área para outra, deslocamento. Aí nós temos aí uma imagem que mostra pessoas se deslocando, né, com suas bagagens, enfim. É importante ressaltar e também que quando a gente fala de migração, nós temos alguns fatores a serem considerados, né? De tempos em tempos, a história da humanidade, ela nos mostra que alguns fluxos migratórios são importantes para que a gente possa descrevê-los, caracterizá-los, estudá-los, né? A gente pode citar alguns, como, por exemplo, os fluxos migratórios da Europa para as colônias, né? Lá pelo século XV, quando na época das grandes navegações, na expansão do capitalismo mercantil, comercial, né? Nós podemos citar também a diáspora africana, né? A migração forçada de negros africanos para serem escravizados aqui no Brasil e em outras localidades das Américas. Temos também no pós-escravidão, lá por volta do século XIX, a gente pode citar a chegada dos imigrantes europeus para trabalharem nas lavouras. O próprio Brasil, né, em termos de fluxos migratórios, a gente pode também citar o êxodo rural lá por volta dos anos 50, 60, quando houve a evolução da industrialização no nosso país. Enfim, é importante a gente ressaltar esses fluxos migratórios porque de tempos em tempos, alguma localidade do nosso planeta, ela torna-se alvo, né? Ela torna-se uma meta, digamos assim, de migração. Seja essa migração individual ou coletiva, certo? É importante também a gente ressaltar que existem fatores que atraem pessoas para determinados lugares e fatores que repelem pessoas de determinados lugares. Ou seja, fatores de atração são aqueles fatores aquelas características que fazem com que as pessoas queiram ir para esses lugares. Que fatores são esses de atração? Desenvolvimento econômico, cultura, alta taxa de empregos, né? Enfim, todos esses fatores econômicos de evolução econômica faz com que as pessoas queiram adentrar determinados países, né? Assim como também existem fatores de repulsão, fatores que repelem as pessoas, as populações. Que fatores são esses de repulsão? Podemos citar a fome, a miséria, as guerras que fazem com que pessoas fujam de determinados países para se abrigar em outros, questões socioeconômicas, falta de emprego, renda, enfim, tudo isso é importante a gente frisar para o estudo das migrações, na demografia, tá bem? Para quem não sabe, é importante a gente citar esses fatores de migração porque elas são importantes para o estudo das populações, né? No caso, a parte da geografia que estuda as populações chama-se demografia, certo? Para o estudo demográfico, é bom a gente frisar também que existem algumas classificações em termos de tipos de migração, né? A gente já começa aí na tela de vocês classificando as migrações quanto ao espaço em que elas acontecem, né? As migrações internas são aquelas que se realizam de uma área para outra dentro de um mesmo território. Aí nós temos na tela as duas setinhas azuis que demonstram os dois tipos principais. A migração intrarregional, que é o deslocamento em uma mesma região, e a migração interregional, que é o deslocamento de uma região para outra dentro do mesmo território. Migração intrarregional, por exemplo, se eu saio do Acre para o Amazonas, o Acre e o Amazonas, eles fazem parte da mesma região que a região norte, não é? Então eu estou fazendo uma migração intrarregional, dentro de uma mesma região. Se eu saio, por exemplo, de Rio Branco no Acre e vou para São Paulo,
Rio Branco no Acre, a gente sabe que fica na região norte. São Paulo fica na região sudeste. Então eu estou fazendo uma migração interregional. Ou seja, eu estou me deslocando de uma região para uma outra região diferente da minha, certo? Aí a gente já passa para as migrações internas, que também são bastante importantes a gente frisar, né? O êxodo rural é a mais famosa delas. Todo mundo já ouviu falar dele, não é? Êxodo significa o quê? Saída. Rural, né? É o espaço rural que a gente conhece. Saída do campo para a cidade. O êxodo rural ele é bastante famoso no nosso Brasil, porque, como eu já citei inicialmente, lá por volta dos anos 50, 60, houve o boom da industrialização brasileira, né? Principalmente lá na região sudeste. Então, muitas pessoas se deslocaram do campo para as cidades em busca de melhores condições de vida, em busca de melhores empregos, em busca de melhor renda, né? Isso houve, como consequência desse fenômeno de êxodo rural, houve também uma série de características associadas às metrópoles, como, por exemplo, o crescimento da favelização, o que a gente chama de exclusão socioespacial, né? Às vezes as pessoas iam para as grandes cidades e nem sempre conseguiam o objetivo de conseguirem uma melhor condição de vida. Então acabavam sendo submetidas a estarem em lugares não tão propícios assim para a sua sobrevivência, né? Alguns acabam não tendo grandes oportunidades, acabam indo para as ruas, para as favelas, enfim. Já o êxodo urbano ele nem sempre foi um fenômeno assim tão famoso, mas ultimamente, principalmente com a pandemia de coronavírus, ele tem aumentado ultimamente, segundo estatísticas, né? O êxodo urbano é o quê? É o contrário do êxodo rural, obviamente. Deslocamento da cidade para o campo. Por que que isso acontece? Geralmente, as pessoas que possuem condições favoráveis no campo, né? Elas saem das grandes cidades, fugindo da violência, fugindo da poluição, fugindo da, como eu disse, da própria pandemia do coronavírus, isso aumentou, esse fenômeno do êxodo urbano aumentou com a pandemia. Então, tem se tornado um fenômeno cada vez mais constante, a saída de pessoas que querem mais tranquilidade e estão fugindo das grandes cidades para o campo, certo? Nós temos aí na tela uma pintura que é bastante recorrente nos livros didáticos. Ela chama-se Retirantes, de Cândido Portinari. Ela mostra o quê? Pessoas aí, se você olhar essa imagem, você pode ver pessoas que estão em condições degradantes, não é? Você pode perceber que são pessoas que são menos favorecidas. Então, essa imagem ela demonstra o quê? O êxodo rural, a saída de pessoas do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida, né? E também uma outra, ela pode ser caracterizada também como um outro tipo de migração que a gente chama de transumância, que nós vamos falar mais à frente, certo? As migrações externas, e aí a gente ainda continua quanto ao espaço em que elas acontecem, elas são aquelas que ocorrem de um país para o outro, né? Isso é muito fácil. Elas podem ser intracontinentais, quando acontecem entre países de um mesmo continente, ou intercontinentais, quando acontecem entre países de continentes diferentes. Por exemplo, se eu saio do Brasil e viajo para os Estados Unidos, eu estou fazendo uma migração intracontinental, porque tanto os Estados Unidos quanto o Brasil fazem parte do mesmo continente americano, apesar de algumas pessoas, né, algumas bibliografias dividem em termos de regionalização, América do Norte, América Central e América do Sul, mas é tudo América, tá? É tudo o mesmo continente. Já, por exemplo, se eu saio do Brasil para a Austrália, eu estou fazendo uma migração intercontinental, entre continentes diferentes. O Brasil, ele está no continente americano. A Austrália fica na Oceania, né? No continente oceânico. Então, eu estou fazendo uma migração entre continentes diferentes. Tudo bem, minha gente? Aí a gente passa o quê? Para as migrações enquanto a sua duração. Elas podem ser definitivas
quando ocorrem por tempo indeterminado, quando alguém vai morar fora da sua cidade, quando alguém vai morar fora do seu país, né? Elas são definitivas, elas não têm um tempo determinado para a pessoa voltar para o seu local de origem. Já as temporárias, isso é autoexplicativo, né? São aquelas migrações que possuem um prazo de duração. Você vai geralmente para lazer, você vai viajar de férias, ou você vai para estudar e depois volta. São as migrações temporárias, certo? Como eu disse, a gente ia falar de transumância mais à frente, né? Nós temos aí a imagem, né? E a definição do que é a transumância. A gente também pode chamar a transumância de migração sazonal. A palavra sazonal significa o quê? Estação do ano, né? Dentro de uma estação. Essa migração, ela acontece geralmente em um período específico de tempo, ou dentro de uma estação do ano. O que é que diz aí a nossa referência no slide? Grupo de pessoas que muda de cidade, estado ou país por um determinado período, geralmente alguns meses, e continua tendo como referência a moradia, o local de origem. Ou seja, essas pessoas saem de maneira temporária. Geralmente, nós temos aí nessa imagem os retirantes, os chamados boias-frias, nordestinos. Eles saem geralmente no verão, no período de seca, vão trabalhar ou nas capitais do próprio Nordeste, ou vão para o Sudeste, para São Paulo, para fazer algum tipo de trabalho temporário. Quando eles terminam esse trabalho, quando finda-se o período de seca ou desses trabalhos, eles voltam para o seu local de origem, tá? Por isso que o nome é migração sazonal, porque ela acontece dentro de uma estação do ano específica. Tudo bem? Temos também um outro tipo de migração nas metrópoles bastante comum, é a migração pendular. Deslocamento diário entre o local de residência, trabalho e estudo. Nós temos aí na tela uma imagem de um pêndulo. O que é um pêndulo, minha gente? É uma coisa que está pendurada, né? Um objeto pendurado, que ele balança de um lado para o outro. Ele vai e volta, né? Isso demonstra, basicamente, por que a migração é chamada de pendular, porque ela acontece como um pêndulo. A pessoa vai e volta no mesmo dia. Geralmente isso acontece também em cidades que são divididas em dois distritos, como no caso aqui da nossa Rio Branco Acre, né? Nós temos o primeiro distrito e o segundo distrito. Por exemplo, se eu saio da minha casa de manhã e vou estudar ou trabalhar no segundo distrito e volto para minha casa à noite, eu estou fazendo uma migração pendular. Pode acontecer também quando você trabalha em municípios próximos, né, ou distritos próximos. Por exemplo, se eu passei em um concurso no Bujari ou no Quinari, né, que são municípios próximos, eu todo santo dia me desloco para o Quinari ou para o Bujari, faço o meu trabalho e volto para casa à noite. Eu estou fazendo o quê? Uma migração pendular, certo? Quanto à forma como acontecem, essas migrações elas podem ser voluntárias ou forçadas. Voluntárias são aquelas que ocorrem por espontânea vontade. É quando você sai da sua casa, você se desloca, né, para algum país ou estado ou região por livre e espontânea vontade. Já as forçadas, isso também é autoexplicativo, né? Quando se é obrigado a sair de seu lugar de origem. Aí, quanto às migrações forçadas, é importante a gente frisar o papel dos refugiados. Isso é bastante importante, isso cai em Enem, é importante a gente diferenciar o que é um imigrante e um refugiado, né? O imigrante, ele faz uma migração, um deslocamento voluntário, ele sai por livre e espontânea vontade. Já o refugiado, ele está ali por algum motivo, algum tipo de perseguição, seja ela religiosa, ou algum tipo de guerra, ou algum tipo de conflito, ou algum tipo de governo totalitário, né? As famosas ditaduras que antigamente exilavam pessoas fora do país. Então, essas pessoas, elas pedem refúgio em outros países, né? Elas são amparadas pelo Estatuto e também por um órgão da ONU chamado de Acnur. Acnur significa, para quem não sabe, Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Essa parte, né, esse órgão da ONU é responsável por amparar essas pessoas que se deslocam para outros países de maneira forçada, né, os refugiados, como eu acabei de citar. Tá bem?
Aí a gente já passa quanto ao controle, né? Essas migrações elas podem ser legais ou ilegais. Isso também é autoexplicativo. Legais quando acontece o deslocamento dentro da lei, com autorização das entidades administrativas do país de destino. Ou seja, você entra lá de maneira assertiva, de maneira legalizada. Já as ilegais é quando você entra de maneira clandestina, né? Quando você não tem os registros legais, quando você não tem o visto para adentrar um determinado país. Isso acontece muito ali na fronteira dos Estados Unidos com o México, né? Onde os latinos acabam passando ali pelo deserto, e se colocando em risco, arriscando suas vidas em busca do chamado sonho americano, né? Não só nessa área, mas isso é um exemplo muito claro, né? É uma região de bastante atratividade para os latinos. Enquanto motivações, nós temos diversas, né, em relação às migrações mundiais. Nós temos aí na tela a imagem dos judeus que eram mortos pelos nazistas na Alemanha, né? Aí a gente pode relembrar da diáspora de judeus, que eles fugiam da Alemanha nazista para se refugiar em outros países, né? Fugindo do Holocausto. Na imagem ao lado, nós temos aí o terremoto do Haiti. A gente sabe que no nosso Brasil nós temos diversos haitianos, não só aqui no Acre, mas em outras partes do nosso país. Eles foram forçados a migrar para cá por causa do terremoto, né? Nós temos aí na imagem. Logo abaixo nós temos as guerras, né? A imagem aí da guerra da Ucrânia, que também faz ali com que várias pessoas ali da Ásia, não só da Ásia, mas em outros países também, onde ocorrem guerras civis, como na Síria, como no Afeganistão e outras partes do Oriente Médio também, é muito comum que pessoas se refugiem em outros países, né? Ali nas áreas do Oriente Médio. E aí, logo ao lado, nós temos a imagem estereotipada do turista, né? Que sai, que se desloca, seja de férias ou seja para conhecer novas culturas, que se desloca por livre e espontânea vontade. É interessante a gente frisar que existe uma diferença entre emigrar e imigrar, né? Na verdade, a gente recapitula. Emigrar com E significa que você está saindo de um país. Quando você chega em um país estranho, você está imigrando, certo? Então, se você está saindo do Brasil, você é um emigrante. Se você está chegando nos Estados Unidos, por exemplo, você é um imigrante, certo? A gente não pode esquecer esse detalhe importante. Então a gente vai o quê? Para o nosso livrinho do Sistema Farias Brito, a prova Enem, e exercitar o nosso cérebro, né, minha gente? Ciências Humanas, primeiro ano, página 86, nós temos aí a questão 9. Essa questão, ela mostra na imagem o quê? A imagem dos navios que vinham lá do século XIX, trazendo europeus e asiáticos, né? Esse navio, ele mostra aí a propaganda que era feita na Itália de atrativos para trazer italianos para o Brasil do século XIX, da pró, perdão, pós-escravatura. Quase que não sai. Enfim, o pós-escravagismo trouxe o quê? Várias pessoas da Europa, italianos, espanhóis, alemães, ali que ficaram ali no sul-sudeste, também da Ásia, como japoneses, que vinham para cá para trabalhar nas lavouras, né? E essa imagem, ela mostra uma propaganda italiana, dizendo que, falando das maravilhas do nosso Brasil, que aqui eles poderiam construir coisas, poderiam adquirir terras, enfim. A questão, o enunciado da questão, ele diz o seguinte: o cartaz do final do século XIX faz propaganda de oportunidades, abundância, riqueza e oferta de terras e ferramentas pelo governo brasileiro aos italianos. Porque, em termos socioculturais, a elite brasileira. Aí o que é que ele está pedindo no enunciado da questão? Ele está pedindo qual era o objetivo da elite brasileira ao trazer os italianos e outros povos europeus e asiáticos para cá, né? Então a gente já pode imaginar que para que isso aconteça, eles estariam fazendo propagandas de quê? Das maravilhas, como eu já falei, que aqui eram presentes. O que é que quais dessas questões aí, você lendo com calma, você pode pressupor esse tipo de abordagem?
Obviamente, a questão A, né? Ele disse que as elites brasileiras apostavam na latinidade como positiva ao processo de miscigenação étnica para o país. A gente sabe que miscigenação é o quê? A mistura de raças, de povos que aconteceu no Brasil desde a época de Cabral, não é? Tanto com os povos portugueses, quanto com os africanos, como os povos que aqui já viviam, indígenas, e também os que foram trazidos da Europa e da Ásia, como eu falei. Então, essa latinidade que está aí entre aspas na questão é o quê? São as características positivas, né, do nosso país. O clima tropical, as terras férteis, né, a nossa cultura, que é bastante calorosa, que recebe bem as pessoas de fora, tudo isso a gente pode pressupor aí enquanto latinidade, tá? Então, gente, a gente encerra por aqui a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês fiquem atentos às próximas aulas. Fiquem bem.